Boa noite, gente. Vamos iniciar mais uma aula, né, de programação em Python com aplicações em matemática fundamental. Hoje a gente já viu esse código aqui, a gente já estudou, mas eu vou começar a aula hoje falando novamente e explicando esse código, tá? Eu vou copiar para não perder tanto tempo, mas vocês não devem copiar. Ah, professor, por quê? Porque, galera, é uma questão de você se acostumar com o tipo da escrita, que é a linguagem de programação. Porque às vezes você escreve aqui, ah, por que está dando erro? Importa. Aí você escreve, esquece do, sei lá, bota esquece do T ou o input, aí esquece o que é o input, tá? Então, quanto mais você escrever mesmo agora, você se acostumar, tá? Então, por exemplo, ó, como é que você deve fazer? Você vem aqui, você vai botar aqui, né? Eu vou entrar aqui no, acho que eu estou usando esse Colab. Ponto research. Aí eu estava usando aqui exemplos 3. Aula 21. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Falei do if e tal, da entrada. Eu vou até... Eu não vou nem disponibilizar esse aqui foi da aula, né? Esse arquivo. Que é importante que vocês pratiquem. Tem um professor que eu tive, sempre dizia o seguinte, e é a verdade, programação só se aprende programando. Então, assistindo aula, não se aprende a programar por osmose. E o que eu estou ensinando a vocês é o beabá, né? Porque essa é a ideia do curso mesmo. É o básico. E depois, próximas turmas, a gente pode se aprofundar mais, né? Então vamos lá. Eu vou criar um código aqui que é para definir, de acordo com uma figura dada de entrada, qual é a área dessa figura, né? Então, primeira pergunta que eu digo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que solicitar o usuário. Como é que eu solicito o usuário informação? Input. Input o quê? Input, eu posso perguntar ao usuário. Ele está botando em inglês aí, eu posso botar em português, tanto faz o texto, né? Informe o tipo de figura, por exemplo. Informe o tipo da figura. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, triângulo, quadrado, retângulo ou círculo, por exemplo. Posso escrever triângulo. Aí você pode até botar assim, ó. Você bota um 3. Você pode até ajudar o usuário, né? 3 para triângulo. Aí você bota assim, né, ó. 4 para quadrado. Aí você pode botar 4R maiúsculo. Vamos botar assim. Para retângulo. E círculo. C para círculo. Você está informando o usuário. Isso é muito importante na programação. Se comunicando com ele como você deve. Informa o tipo da figura. De acordo com os códigos. Posso botar um 0 para círculo, né? Não é um círculo, não mais. Ou um O, desculpa. Um O. Né? O para círculo. Você que sabe. Isso é você que sabe. Tá? Você pode dizer uma letra, por exemplo, T para triângulo, para facilitar. Q para quadrado. Só para facilitar. Um R para retângulo e um C para círculo.
Informe o tipo da figura de acordo com os códigos. Terminou. Se eu só fizer esse rodar, o que é que vai acontecer? Vai simplesmente acontecer que vai aparecer uma caixinha aqui de texto, ó. Informe o tipo da figura de acordo com os códigos. T, triângulo, Q, quadrado, é. Ok, vou botar aqui Q. Acabou o programa. Fiz o que aí? Fiz nada. Eu tenho que pegar essa informação do usuário. Então eu vou botar aqui que vai ser figura. Vai existir uma variável figura que vai receber o que vai ser retornado desta função aqui que solicitou o usuário. Então figura vai ser Q. No caso aí, se eu informar. Aí eu boto assim, ó. Se, if, posso até botar assim, figura igual a T, ou seja, de triângulo. Olha lá, ó. Aqui eu fui diferente, eu botei assim, ó. Se figura igual a triângulo. Ok, no problem. 2 pontos aqui, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar quem é a base do triângulo. Você vai informar a base. Vai ser igual. Você vai pedir o usuário. Input. Input o quê? Informe o tamanho da base do por exemplo, em metros. Aí esse valor aqui vai ser um valor que é um texto. Mas professor, texto não é um número. Números por si só assim, ó, necessariamente vai ser um valor inteiro, né? Ou float. Então, por exemplo, se eu rodar isso aqui, ele vai me perguntar o forma o tipo da figura. Vou botar um T. Como eu botei um Tzinho, ele chegou aqui e perguntou se figura for um T, peça o valor da base. Ele perguntou, informa o tamanho da base do triângulo em metros. Se eu botar aqui 10, esse 10 é um e um 0, não é o número 10. Se eu quiser que seja o número 10, eu tenho que converter. Neste caso aqui, eu vou converter o valor que é retornado do input, que seria nesse caso o 10, porque foi o que o usuário informou, para o valor do tipo float. Ponto flutuante. Professor, podia ser int aqui? Int. Poderia. Qual a diferença? É um inteiro. Se eu vou trabalhar com inteiro, a minha base pode ter 10 metros e meio? Não, não pode. Só 10 metros. Só 20. Então, inteiro. Só números inteiros. Não, minha base pode ter. Então, float. Então, eu vou converter isso para float. Certo? É isso que está sendo feito aqui. Ó. De forma idêntica, eu vou fazer com a altura. Aí eu posso dizer, ó, converta para float o resultado que vem da função input, que vem depois de eu perguntar, informe o tamanho da altura do triângulo certo? Então entra aqui, veja, se eu botar um C aqui, ó, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Por quê? Figura é igual a T? Não, figura é igual a C, então não vai acontecer nada. Se eu botar um T, aí ele vai me perguntar a base, vou dizer 10. Ele vai me perguntar a altura, eu vou dizer 20. Pronto. Aí ele agora tem duas coisas, ele tem a variável base e a variável altura. Tá? Tá 2 pontos aqui. Certo. O que é que eu quero agora? Calcular a área. Como é a área do triângulo? A área
nada mais é do que base vezes a altura dividido por 2. Neste caso aqui eu não preciso me preocupar, né? Porque se ele dividir primeiro por 2 a altura, multiplicar pela base, vai dar no mesmo, né? Base, se eu botar 10 e 20, dá 200, e 2 dá 100. Então, pode ser desse jeito aqui. Então, isso aqui é a área. A área é outra variável. A gente tem 3 variáveis aí, né? Base, altura e área. E depois eu vou imprimir, ó. Ele imprimiu aqui usando esse formato que eu explico bem direitinho lá na aula gravada. Acho que 2. Acho que na aula 2. Semana tem uma aula nova gravada, tá? Quando eu falo aula gravada, gente, eu não estou falando da aula ao vivo não, que é essa. Então eu imprimo o quê? Imprima ao seguinte. A área do triângulo é de quê? Área é a variável. Esse é um formato diferente aqui de chamar essa variável, o valor dessa variável aqui, ó. Ó, área. Eu coloco entre chaves. Isso aqui dentro é esse cara aqui. T 10 20. O valor, a área do triângulo é de 100. Ah, professor, metros quadrados. Então escreve aqui metros quadrados. Continua. Eu fui na... Deixa eu fazer de novo para não... Escreveu ali, né? Eu tenho um T de triângulo. Aí ele pergunta, forme o tamanho da base do triângulo em metros. Sei lá, estou considerando aqui, né? Um triângulo de 20 metros de base e 50 de altura tem área de 500 metros quadrados. Pronto. Só isso. Aí se for um quadrado, aí é aquela história de usar o elif. O que é o elif? Se isso aqui é falso, ele não vai fazer isso. Ele pula para o próximo. Aí ele diz o que aqui? Se não se, ou seja, se for igual a T, figura, que é esse, vai depender do usuário, né? Faça isso aqui. Se não se, aí eu posso fazer figura igual a Q de quadrado. Boto 2 pontos. Base. Vai ser igual a float. Float quem? Lado. Se é um quadrado, só tem lado, né? Input. A pergunta já vai ser outra, né? Informe o tamanho do lado do quadrado. Eu já sei que é um quadrado porque ele entrou aqui, ó. Ele só entrou aqui porque figura igual a Q. Quando figura for igual a Q, ele vai fazer isso. Feito isso, eu vou dizer que área vai ser igual a quem? Esse área aqui é diferente desse. Esse área aqui, ele está sendo declarado dentro desse que a gente chama de bloco. Do bloco do if. Do primeiro if. Isso aqui é outra variável agora. Porque agora é o seguinte. Como essa área que está aqui dentro, ela só existe aqui dentro. Entendeu? Preste atenção no que eu vou falar agora. Muita atenção. Se eu chego aqui e digo assim, ó. E depois eu vou fazer isso. Área igual a 0. Só isso. Esse área aqui é o mesmo área daqui que é o mesmo área daqui. Porque ele não é porque ele está declarado antes. É porque ele está declarado no escopo que é mais abrangente do que eu simplesmente declarar esse área aqui. Neste caso aqui, ele vai funcionar para cá,
funcionar para cá porque vai ficar em memória. Certo? Se eu chamar a área aqui, vai ficar em memória. Qualquer área é área. Esse área aqui é esse área daqui. Se eu chamasse área aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Se eu mandar imprimir aqui, ó, print área. Certo? Print área. Veja só o que vai acontecer. Print área. T 10, 20, pronto. A área é 100 metros quadrados. Pronto. Ele imprimiu isso aqui. Ele não entrou aqui. Aí eu vou forçar isso aqui, tá? Fazer isso if de novo. If igual a T. Vou forçar ele a entrar. Vamos lá. Ó. T 10, 20. O que é que aconteceu? Ele pegou o 10, botou em base, pegou o 20, botou em altura, calculou a área, escreveu isso aqui, perguntou se figura era igual a T. Claro que é. E tá aqui agora, ó, pedindo o tamanho do quadrado. Tem nada a ver, né? Só para vocês entenderem. Eu vou botar aqui 1. 15. Aí ele conhece esse área, ó. Imprimiu aqui, ó, 100, ó. O valor da variável área não se perde. Tá? Não se perdeu. Agora veja isso. Mesma coisa aqui, ó. Qual é a diferença, galera? Agora, desse código. Esse print área não está mais dentro do bloco if igual a Q. Não está mais aqui. Lembra do que é indentação? Aqui ele está dentro do bloco. Aqui ele está fora. Então, ó, vou rodar aí. Tá, T de triângulo. Base 10. Altura 20. Veja. Por que é que ele imprimiu duas vezes? Imprimiu, ó. A área do triângulo é tantos metros quadrados. Imprimiu isso aqui. Chegou aqui, ele disse, if figura igual a Q? Não, figura igual a T. Então ele não faz isso aqui, ele pula. Ele pula para onde? Para a continuação do programa, continuação do código. Quando ele chega aqui, tem isso. Print área. Aí ele imprimiu o valor de área novamente. Sim. Entenderam? Totalmente diferente disso aqui. Mas vamos lá. Vamos pedir o lado, né? No caso aqui eu não vou pedir base, eu vou pedir lado. Poderia ser o nome base, tá? Mas para o código ficar mais bem escrito, correto seria você botar aí lado. Informe o tamanho do lado do quadrado. Você vai informar. A área agora vai ser igual a lado elevado ao quadrado. Aqui, ó. E aqui eu vou escrever o quê? Esse F aqui significa que é uma formatação aqui para esse valor dessa variável área. E aí eu vou escrever a área do quadrado é de área metros quadrados. Fecha aspas. Então veja. Eu agora vou botar um Q aqui, ó. Q. Enter. Informe o tamanho do lado do quadrado. Tá? Tô vendo aqui no grupo, eu abri porque às vezes eu tô fora. Só respondendo um aluno aqui. Beleza? Aí informa o tamanho do lado do quadrado. Vou botar aqui 25. A área do quadrado é de 625 metros quadrados. Agora esse aqui é um if, tá certo isso? Não, né? Porque toda vez ele vai ficar consultando. Se figura igual a T, faça isso. Aí ele pesquisa isso. Não é. Se figura igual a Q, vai ficar repetindo.
Esse código funciona? Funciona, mas não é legal, não é o mais eficiente. Por quê? Ó, porque se ele for ter, ele vai entrar aqui e vai executar esse. Mas ele vai fazer essa mesma pergunta, ele vai gastar recurso computacional para ver se figura igual a que também. Então por isso que você bota aqui, ó, elif. Significa o quê? Se figura, variável figura é igual a um tzinho, significa de triângulo, de acordo aqui com o que eu organizei, faça isso aqui. Mas não é um que, por exemplo. Então aí ele vai vir para cá. Se não se igual a um que, faça isso aqui. Se figura for t, gente, ele vai rodar isso aqui e depois ele vai pular todo o restante do código. Ele não vai rodar ele não vai fazer essa pergunta se é que. Ele já sabe que figura é t. Ele já rodou aquela parte do bloco de t ali. Né? Já rodou isso aqui, então não precisa ele se preocupar com isso. Ele pula. Aí eu continuo. Se não, se figura igual a R de retângulo. Professor, eu poderia botar aqui se figura igual a quadrado, igual a triângulo, igual a retângulo? Pode. Semelhante está aqui, ó. Triângulo em inglês, square, rectangle. Pode. Mas você pode melhorar a sua comunicação com o usuário, né? Porque triângulo o usuário pode escrever errado, pode escrever sem o acento circunflexo, o acento no A. Você pode escrever o retângulo também, o ciclo sem o acento agudo. Ou pode errar a palavra. Então é só uma letrinha, fica melhor de você se comunicar aí, no caso, com o usuário. Né? Então no caso do retângulo, o que é que você vai pedir? Base. Professor, esse base poderia ser outro nome? Pode. Pode. Agora você tem que escrever um nome que indique bem o que você está fazendo. Então, informe. Porque quem vai ler seu código vai entender seu código, né? Informe o tamanho da base do retângulo. Altura. Informe o tamanho certo? E a área? Base vezes a altura. Ok? E aí você imprime. Print, imprima na tela. Esse Fzinho aqui da formatação. A área do retângulo é de. Aí você escreve aqui. De área. Certo? Se você rodar agora, ó, tá um R. Ele vai perguntar esse, ó, sobre ter um R. Se figura igual a T, não é. Então ele pula e vem pra cá. É igual a Q, não é. Ele pula e vem pra cá. É igual a R, é. É por isso que ele perguntou aqui, qual é o tamanho do retângulo. Tá, escrevi errado, ó. Escrevi errado, ajeitei agora. Isso aqui não vai ficar ajeitado não, né? Só na próxima vez que eu rodar. Retângulo tem base 15. E a altura? 30. Opa, deu um erro. O que foi que houve? Vamos ler esse erro. Primeira coisa. Primeira vez aí, ó. Cannot multiply. Oh, que legal. Por que deu esse erro, galera? Esqueci o que aí, ó. O que é que ele está tentando multiplicar? Não é possível. Agora entenda uma coisa. Você pode até escrever seu código aqui em português. As mensagens, tá? O nome das variáveis em português. E duas coisas que você não vai fugir em inglês. Os comandos. Mas são poucos, né? Da próxima aula seriam os comandos de repetição. While, for e tudo mais. E as mensagens de erro, tá, gente? Então, ó,
cannot multiply o quê? O que é que ele não pode multiplicar? Uma sequência por uma sequência de valores, no caso aqui, né? De não inteiros, é isso que ele está dizendo, do tipo string. str é string. String é texto. Ele está tentando multiplicar, gente, base vezes altura, feito eu fiz aqui. Só que base, eu botei 15, né? Mas não é o número 15. É o texto 15. A altura também. É um texto. Eu preciso o que aqui, ó? Converter antes de atribuir. Então, converto para float. Converto para float. Então aqui eu vou botar agora que é um retângulo. Tamanho 15, 20. Opa, a área do retângulo é 300. Eu posso continuar aqui. Metros quadrados. Certo? Rodar de novo. R. 15, 20. 300 metros quadrados. Certo? Eu disse que não ia copiar, né? Que ia copiar para agilizar mais. Estou fazendo passo a passo. Se não, se figura for igual a C de círculo, o que é que eu vou pedir a ele? O raio. Tiago, raio. Tem que escrever raio aqui, é? Não, pode ser R, pode. Pode ser rádios. Acho que é rádios, né? Pode. Pega rádios aqui. Vai escrever raio. Igual, quanto é o raio? Quanto é a área do círculo? É raio. Vou pedir a ele, né? Float, já para converter, para não esquecer. Input, quem? Informe o tamanho do raio do círculo. A área vai ser igual a quem? Eita! 3.14 pi, né? Mais ou menos isso. Vezes raio, que é a variável, elevado ao quadrado. Elevado é assim, né? Nesse caso aqui, quem que ele vai fazer primeiro? Ele vai multiplicar 3 vezes o raio e elevar o resultado ao quadrado? Você pode dizer, não, professor. Primeiro ele eleva o quadrado e depois multiplica por pi. Eu digo, sim, isso é o que você sabe da fórmula da matemática, que é pi vezes r ao quadrado. Mas eu estou perguntando, aí, o que é que ele vai fazer primeiro? Ele vai pegar 3.14 e multiplicar por raio ao quadrado? Ou ele vai pegar 3.14, multiplicar por raio e depois elevar ao quadrado? Lembra? Potência tem preferência em relação à multiplicação. Então, primeiro ele vai pegar o raio e elevar ao quadrado. O resultado ele multiplica por 3.14. Bem, é isso que eu quero. Mas só para que vocês fiquem claros, se eu botasse um parêntese aqui, ó, isso aqui é outra coisa, tá? E é outra coisa agora. Isso é outra coisa. A área aí está dizendo que é o quê? Está dizendo que é 3.14 multiplicado pelo valor do raio. E esse resultado eu estou levando ao quadrado. É outra coisa. Não é essa a fórmula da área de um quadrado. Aí eu vou chegar aqui e vou dizer print. Mesma coisa. A área do círculo é de... Aí o valor da variável área, né, que foi calculado, esse valor, essa área aqui, essa área aqui. Aí eu escrevo um texto metros quadrados. Perceba que sempre que eu quiser escrever texto para o usuário verificar, vai ter que estar entre aspas. Por isso que esse nome área aqui, ó, ele não pode estar assim. Senão ele vai escrever a área do círculo é de área metros quadrados. Isso é a sintaxe da linguagem. Ele está separando uma variável dentro de umas chaves aqui para explicar que isso é o valor de uma variável. Aí por isso eu boto esse Fzinho antes para referenciar. Certo? E aí eu posso continuar aqui, ó. Tá, Tiago, e se o usuário... Vamos rodar esse? Vamos.
Isso aqui é um círculo, então C. Ele já me perguntou o raio do círculo. 25. A área do círculo é de 1962,5 metros quadrados. Um círculo de 25 metros de raio tem isso aqui de metros quadrados. Pronto. Ok. Vou rodar. Vou botar um L de losango. Aconteceu o quê? Nada. Se figura igual a quanto? Figura. Ficou igual a um Lzinho. Se figura igual a L, ou igual a T, figura igual a T, não. Pula pra cá. Se não se igual a Q, não. Pula pra cá. Se não se igual a R, não. Pula pra cá. É igual a C, não. Pula pra cá, acabou o programa. Então por isso que no final eu tenho um else. Se nenhum desses forem aceitos. Aí eu posso dizer o quê? Uma mensagem para o usuário. Entre aspas duplas. Posso dizer assim. Polígono não, mas eu posso dizer figura não reconhecida. Ó, agora, bota um L agora aí, bota um Z. Figura não reconhecida. Beleza? Tem um detalhe. Eu botei aí 3.14 valendo pi, mas aí vocês devem estar perguntando, professor, aqui ele usou isso aqui, ó, math.pi. Ah, legal, então vamos usar, né? Em vez de 3.14, porque a gente sabe que o valor de pi não é exatamente 3.14, math.pi. Legal, vamos rodar? Bora. Bota um C de círculo. Qual o raio? 25. Pé! Erro. O erro aqui, ó, ele está informando, ó. Name, math, it's not defined. Ele não sabe o que é math, gente. Aí, programando, você vai aprendendo. Faz de conta que eu não sei. Então eu vou aqui no Google. Como obter o valor de pi em Python. Bem, ele disse aqui, uma das formas mais simples de observação do valor de pi é utilizando a fórmula de Leibniz para a série infinita, não sei o que, blá, 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 blá. Aí eu vou vendo aqui, né? Python aprenda a utilizar constante matemática. Eu vou abrir isso. Pi. Tá aqui dizendo, em Python, aprenda a utilizar a constante matemática do seu código. Aí começa a ler, utilizando o pi em Python. Para utilizar o pi em Python, podemos utilizar o módulo math. Alguém já calculou isso para você. Muita coisa já está feita nessa linguagem de programação. Nesse módulo tem um valor de pi pré-definido. Podemos importar esse módulo usando o seguinte código, import.math. Dessa forma, teremos acesso a diversas funções matemáticas, incluindo o valor de π. Para utilizar o π em cálculos, podemos simplesmente referenciar com math.π. Por exemplo, para calcular a área de um círculo de raio 5. É exatamente o que ele fez, né? O que a gente está fazendo. Então, ele fez import math. Depois de importar math, você tem o valor de π. Multiplique por raio ao quadrado. Então, você vai vir aqui. E vai fazer. Você pode importar, inclusive, aqui dentro. Tá antes dele aqui. Deixa eu ver. Círculo. Agora sim. Tiago, e é legal importar aqui? Eu já vou dizendo a vocês. Não, gente. Normalmente esses importes a gente coloca logo aqui em cima. Por quê? Porque ele fica valendo para o código todo. Imagina que eu quero utilizar alguma constante matemática, alguma função matemática que já existe pronta no módulo math aqui dentro. Ou aqui. Entendeu? Então, você bota logo aqui, que aqui eu posso chamar, aqui eu posso chamar, aqui eu posso chamar, aqui eu posso chamar. Quero conhecer melhor essa função, professor. Aí no Google aqui, ó. Módulo math Python.
aqui a documentação da função. Eu já até mostrei isso, né? São várias funções. Ó. Por exemplo, math.factorial retorna o fatorial de n como um inteiro. Né? Para quem não lembra o que é um fatorial, fatorial de um número. É este número multiplicado por todos os números inteiros abaixo dele, até 1. Então, por exemplo, o fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Então, é o fatorial. Aqui vai ter o π, quer ver? Seio de teto, né? Math.seio, eu passo o valor de x. Retorna o limite máximo de x. O menor inteiro maior ou igual que x. Se x não é um float, delega para outra função aqui, cujo deve retornar um valor do tipo integral. Inteiro, que está traduzido, né? Então aqui, se você procurar o π, ó, para calcular logaritmo, já tem tudo pronto. Potência, log na base 10, funções trigonométricas, né? Funções hiperbólicas, constantes. Tá aqui, ó. Constante matemática π. Se você quiser... Até já usei na aula passada, né? O combo, eu já mostrei isso para vocês. Acredito que sim. Tranquilo, pessoal? Entenderam esse código? Esse eu fui bem devagarzinho para... Tá aí. Esse aqui é um exercício, inclusive, né? Não, vai ser um novo exercício. Já tinha um. Perfeito. Eu fiz um 2.3, né? Próximo exercício, atividade 5, vai ser exatamente isso que eu estou fazendo, tá? Então, atividade 5 vai ser vocês fazerem exatamente esse código. E aí já vai ter uns exercíciozinhos para atividade 6. Mas vamos lá, vamos continuar para eu ir explicando a vocês. Isso que eu estou fazendo, na verdade, é o seu exercício, né? Agora a gente quer calcular o valor absoluto de um número e imprimir se ele é par ou ímpar. Eu fiz isso na aula passada, não foi só que eu fiz copiando. Tá ok. A gente pode melhorar esse nosso código. Vamos melhorar esse nosso código, é melhor. Peraí. Vamos colocar aqui elif figura igual a L de losango. Aí você diga, você faz base, underline menor, né? Input a altura, né? Aqui.
Quem vai ser a área? Quem lembra aí? Se eu não errar, me diga. Eu quero ver se muita gente tá... Ó, gente, até um detalhe. Se você quiser chamar base maior e base menor de Bzinho e Bzão, você pode. Não é muito normal você botar uma letra maiúscula assim para uma variável não, tá? Pode escrever base menor e base maior. Você faz base. Ó, dá um tab. No caso aqui, um Ctrl espaço. Já aparece as opções. Base maior mais base menor. Por que está entre parênteses? Porque primeiro eu tenho que somar isso aqui. Depois multiplicar por altura. Né? Altura e depois dividir por 2. Se eu quiser deixar mais explícito ainda, eu boto outro parêntese aqui e outro parêntese aqui. Por quê? Primeiro ele vai resolver isso. Depois ele vai multiplicar o resultado disso por altura. E depois ele vai dividir tudo isso por 2. E aí eu vou botar print. Essa é a única forma de resolver esse problema? Não. Uma outra forma, vou só copiar aqui, pra vocês verem. Vocês podem fazer. Vou só rodar esse. Dá um L de losango. Ah, falta a gente... Ó, eu não botei no texto, né? Não tem losango aqui. Mas se eu botar um L aqui, ele vai pedir o nome da base do losango. 25, 10, altura 15. Deu um erro, né? Mesmo erro. Eu tenho que chamar isso aqui de float. Tem que converter esse valor para float. Converta esse valor para float. Converta esse valor para float. Agora eu boto um L. Ah, professor, mas no texto aqui não tem dizer não. Bem, isso aí é um erro de comunicação com o usuário, né? Mas o código funciona se ele botar um L, né? Então eu boto aqui um 15, um 10 e a altura 5. Ele calculou a área de losango. Um detalhe que a gente pode fazer aqui. Professor, e se eu disser que a base menor é maior do que a base maior? Entenderam? Se você disser isso, ó. L. Base menor, 15. Base maior, 10. Faz sentido isso? Ele vai calcular, não vai fazer diferença. Eu acho que minha fórmula tá, inclusive está errada, né? Mas vamos só investigar aqui, peraí. E a altura 12. Ele calcula. Mas veja só. Eu fazendo aqui e ninguém me corrigiu. Na realidade eu estou falando do trapézio. Eu vou fazer aqui de TR, tá? Eu não posso chamar de T nem de R, porque T já é para triângulo, R já é para retângulo. Então eu vou dizer, informa o tamanho da base menor do trapézio. Eita, que erro grotesco. Nada de losango. Trapézio, galera. Vocês treinam tanto na academia. Certo? Base maior, base maior. Pronto. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui, né? Ó. Só para o usuário saber, né? TR para... Eu posso botar L para... Agora L para losango. Então, ó. TR. Qual é o tamanho? Informa o tamanho da base menor. 10. Informa o tamanho da base maior do trapézio. 15. Informa o tamanho de quê? Da altura do trapézio. 12. Calculou aí, é 150 metros quadrados. Beleza? Mas se não for um TR, aí eu digo, se não for um
figura igual a um L. Aí você vai fazer diagonal maior, recebe input, que é assim, ó. Diagonal menor igual a input, informe a área vai ser igual a quem? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, é isso? E eu vou imprimir, imprimo. Portanto, não é só vocês chegarem e copiar esse código e escreverem lá e ver rodando, não. É vocês entenderem o que está sendo feito. Aqui ele está dando erro. Olha o erro qual é, ó. Figura, só um igual é uma atribuição. Eu estou atribuindo esse valor à figura. Não faz sentido aqui. É igual para ser uma comparação. Losango. Qual o valor do tamanho da diagonal maior? 15. Da menor, 10. Pronto. Deu um erro. Mesmo erro de sempre. Volta eu, float. Converter esse valor para um float. Ó. Não tem como ele multiplicar string. Né, galera? Aí veja. Foi mal. Deu figura. Se ela está em execução. Roda novamente. L. 15. 10. 150 metros quadrados. Né? Só multiplicou, não foi? Dividido por 2. Ai! As minhas pressas. 15. Ô, Jesus. Um L, tia. 15. 10. 75 metros quadrados. Certo? Tranquilo isso aí? Estamos terminando já. Fizemos um código melhor do que o que está aqui, né? No material. Lembra que esse exercício aqui já é para vocês terem feito, tá? Isso aqui é bem, enfim, não tem nem estrutura de decisão nem nada. E lembra, gente, a gente vai cada vez mais dificultando. Então vocês têm que estar em dia para poder acompanhar. Ó, vou deixar inclusive esse aqui para vocês também. E esse, e esse, e esse. É o próximo exercício. Vocês têm que fazer isso aqui, porque vocês escrevendo, vocês vão entendendo o que está sendo feito. E o que não entender, traz o professor para a gente estudar junto. Eu poderia fazer muitas mudanças aqui nesse código. Por exemplo, uma delas, que é o que eu ia fazer quase agora. Era essa. Ao invés de eu perguntar T, eu perguntaria tri.
Não, perguntaria tempo. Mas eu ia criar duas variáveis aqui, gente, ó. Área igual a 0. E ia criar uma variável chamada poderia ser figura, mas poderia ser nome figura. Seria um valor vazio. Por quê? Porque aí eu não precisaria ter isso aqui, ó. Não ia precisar disso. Esse código repetido, ó. Apagar. Eu não vou nem apagar, eu vou comentar. Quando eu comento um código, ele não é executado, não é isso? Vou comentar isso aqui, ó. Quando eu comento, isso aqui vira um texto normal que o Python não roda. Né? Esse aqui eu posso deixar. É tanto que se eu rodar esse código aqui agora e botar sei lá, um C, informa o tamanho do raio, 15. Ele vai fazer nada. Ele entrou aqui, calculou, mas não me disse nada. Ele fez, ele calculou, ele sabe. A área está lá guardada, mas ele não mostrou. O que é que eu vou fazer? Veja, quando eu botei que era um R, ele não entrou aqui, não entrou aqui, entrou aqui, rodou isso e pulou para cá. Chega aqui e não tem mais código. Mas aí eu vou dar um código a ele agora. Print. Print o quê? A área da figura. Aí eu vou chamar de figura. É de área. Assim. Veja, tá o Fzinho aqui para indicar, né? Essa formatação. Metros. Pronto. Como assim, Tiago? Essa variável área vai ser o valor 0 inicialmente. Mas se ele entrar em figura, T, ela vai ser esse. Se ela entrar aqui, ela vai ser esse. Se ela entrar aqui, ela vai ser esse. É a mesma variável. Se entrar aqui, vai ser esse. Se entrar aqui, vai ser esse. No final, ele vai ser um valor qualquer aí. Mas vamos lá. Eu vou botar aqui T de triângulo. Aí ele vai me perguntar, informe o tamanho da base. 12. Informe o tamanho da altura. Aí eu boto 10. A área da figura é de 60 metros quadrados. Diminuir meu código. Tá vendo que eu não preciso mais disso aqui? Um para cada um. Não preciso. Meu código ficou mais limpo. A questão é, eu não sei qual é a figura mais. Na minha mensagem eu não sei. Não tem problema. Eu não criei uma variável nome figura aqui, ó. Então se é T, eu chego aqui e digo, ó, nome, Ctrl espaço já para aparecer ela, ó. Nome figura igual a, e eu escrevo mais assim, ó. Com T maiúsculo, ó. Diferente do que tá lá, inclusive. Triângulo. Esse é o nome dessa variável. Se ele entrou aqui, o nome dessa figura é triângulo. Se ele entrou aqui, o nome dessa figura vai ser igual a, entre aspas, não pode colocar só isso, ó. Pode chegar aqui e dizer quadrado. Não. Porque aí ele vai pensar que quadrado é uma variável, que inclusive nem existe. Entre aspas duplas. Quadrado. Que é um texto. Se entrar aqui, eu digo que nome figura é igual a círculo. Se entrar aqui, eu digo o quê? Que nome figura é igual a trapézio. Esse círculo eu vou botar C maiúsculo, igual os outros, né? Pra ficar bonitinho, né? Quadrado também, né? Pra parecer bonitinho pro usuário. Vocês já entenderam o que eu tô fazendo aqui? Nome figura, variável nome figura, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a losango. E aqui, em vez de eu dizer a área da figura, eu vou dizer a área de quem? A área
figura, a variável nome figura. Entendeu? Vai dizer, a área de variável nome figura é de tantos metros quadrados. Isso aqui vai mudar de acordo com o que eu escolher. Vamos ver se funciona. Eu vou botar aqui Q de quadrado. Então qual é o lado, tamanho do lado quadrado? 10. Eita, a área da... Ele não sabe que é nome figura aqui, né? É de 100 metros quadrados. Isso aí é devido à formatação. Por quê? Deixa eu ver aqui. Se você mudar, vamos, só para você ver. Vamos fazer como a gente faz a moda antiga. A área da espaço, nome figura. Bota uma vírgula aqui, lembra? Para separar o que é texto do que é variável. É de texto. Isso aqui é um texto. A vírgulazinha para separar o texto de variável. Metros quadrados. Então, essa parte que está vermelha é texto. A área da lá, que é nome figura, é uma variável. Vai poder ser losango, trapézio, círculo, quadrado, triângulo. Ah, desculpa, gente. Fiz errado aqui, né? Faltou escrever quadrado. Nome figura aqui, ó. Aqui quadrado. Mas eu vou deixar aqui para explicar a vocês. Vai funcionar isso aqui, tá? Porque ele vai pegar o valor de nome figura. Ó. Vou botar aqui um L. Forme a diagonal maior. 15. Forma menor. 10. 75 metros quadrados. E ele disse, ó. A área. Aí eu vou fazer assim, né? Cadê? Do. Ou da. Deixa eu ver. Do triângulo, do quadrado, do retângulo, do círculo. Do não. Aqui é do. A área do lá. No caso aqui, losango. Vou dar de novo. Então, L. 15. 10. A área do losango. Por que ele botou losango aqui? É o nome da figura. Ele entrou aqui no L. É de 75 metros quadrados, que é o valor área. Então é uma variável só, área e nome de figura. Por exemplo, era o que eu queria mostrar para vocês. Se eu botar aqui uma letra Z, a área do vazio é de 0 metros quadrados. Por quê? Porque ele entrou aqui, ó. Aí você pode tratar isso aqui. Botou lá, se não ser figura não reconhecida. Você pode tratar isso aí. Você pode perguntar, chegar aqui, ó, e fazer se a figura não foi reconhecida é porque a área é 0. Então, se a área for igual a 0, ou senão você faz assim, ó. Se a área é diferente de 0, aí você imprime. Você só vai imprimir isso aqui se a área for diferente de 0. Você já está aprendendo a melhorar seu código. Deixar seu código mais robusto. Porque não vai ter mais esse problema agora, ó. Vou botar aqui um T. Base, 15, 10, 75. Ok. Roda de novo. Bota o Z. Botou o Z. Ele não encontrou Z nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então
Então, se não, imprima figura não reconhecida. Imprimiu figura não reconhecida, continuou. A área é diferente de zero? Não. A área é igual a zero. Ele só vai imprimir isso aqui se a área for diferente de zero. Por que a área é igual a zero? Porque eu iniciei a área com zero e ele não entrou em nenhum bloco desse. Se figura igual a T, entra aqui, não é. Se não se igual a Q, entra aqui, não é. Se não se igual a R, entra aqui, não é. Se não se igual a C, entra aqui, não é. Se não se igual a TR, entra aqui, não é. Se não se igual a L, entra aqui, não é. Então, se não, imprima isso. Ok. E a área continua sendo zero. Olha o código que a gente tem aqui, bem melhor já, inclusive, do que o do material. Certo? Beleza, galera? Uma hora já. Eu vou parar por aqui. Tá? Vocês vão, ó. Começamos esse código, é isso mesmo. Você vai melhorando. Agora, o que é que faltou nesse código aqui? Comentários. Comentários. Por exemplo, figura recebe o código que identifica a figura que será utilizada como base para o cálculo da área do área. Mas é. Entendeu? Isso aqui é um teste explicativo. E assim você vai melhorando seu código. Isso não vai mudar nada na execução do código. Eu posso botar qualquer coisa aqui. Q do quadrado. 15. Tá aí, ó. 225 metros quadrados, a área do quadrado. E ele achou quadrado, porque eu escrevi. E onde vem esse quadrado? Aqui. A outra forma de fazer isso, como eu ia fazer, vou dar um... Só para finalizar. Era aquela, né? A área do nome da figura. Aí eu boto tudo entre texto, só a variável entre chaves. Tá? Então, ó, a área do nome da figura é de tantos metros quadrados. É tanto que ele vai representar duas vezes. Ó. Q de quadrado, 25. Tá vendo? Ele imprimiu duas vezes a mesma coisa. Beleza, galera? Vou parar agora para as dúvidas, tá? E vou encerrar a gravação, tá? Um abraço, galera!